Boa tarde a todos. Dani, podemos começar? Podemos sim. Tá, para poder a gente respeitar aí as pessoas que estão já acessando, já estão participando aí, né? Tá bom? Então, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Walter Ribeiro, uma boa tarde a todos aí. Sou o diretor da Atro TI. Gostaria de agradecer a presença de todos. Bem-vindos a mais um webinar promovido pela Atro TI e seus parceiros estratégicos. Hoje vamos falar sobre Varonis, uma solução para a proteção de dados não estruturados. Aproveito para agradecer o apoio dos nossos parceiros, a Dani Porto, gerente de produto da CLM, que nos ajudou muito para podermos realizar esse evento, o Anderson Leandrini, analista de pré-vendas da CLM, que vai fazer a apresentação da solução, e o Murilo Xavier, SE, da Varonis, que vai entrar logo após o Anderson, para vermos na prática como a solução funciona. Tá? Agora eu vou falar bem rápido sobre a Atro. Alguns participantes já nos conhecem de outros eventos ou por já serem nossos clientes, mas temos várias pessoas novas no evento. A Atrio é uma empresa especialista na venda e implementação de soluções para ambientes que necessitem de disponibilidade e alto desempenho. Em parcerias com... Desculpe que a garganta falhou um pouco aqui. Em parceria com líderes de mercado como Varonis, Red Hat, Commvault, VMware, SentinelOne, entre outros, oferecemos aos nossos clientes produtos e serviços de infraestrutura, bancos de dados e middleware. Servidores otimizados, storage de alto desempenho, soluções de virtualização, monitoramento e segurança completam o nosso portfólio. Vou deixar aqui os meus dados de contato. Gostaria de informar que esse evento será gravado e até o final da semana estará disponível na página do webinar no LinkedIn. Convido vocês a seguirem a Atro TI no LinkedIn, assim vocês receberão informações sobre os nossos próximos webinars e poderão acessar as gravações dos anteriores. Agora vou passar para o Anderson falar um pouco sobre a solução da Varonis. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Walter. Boa tarde a todos. Estou em fase de compartilhar a minha tela. Perfeito. Muito obrigado, Walter. Bem, sou o Anderson, analista de pré-vendas aqui no distribuidor CLM, novamente agradecendo a equipe da Atrio e principalmente a todos vocês participantes aqui nesse webinar que tomaram a decisão, né, nesses próximos minutos, dentro dessa hora, adquirir um pouco de conhecimento a respeito da tecnologia, da solução Varonis, né? Eu pretendo, nos próximos minutos, de 10 a 15 minutos, transferir conhecimento através de alguns slides, né? Esses slides eu pretendo mostrar quem é a Varonis, o que ela faz, né? E o porquê. O porquê. Bem, quem é a Varonis? A Varonis é uma empresa israelense com sede em Nova York, nos Estados Unidos. Foi fundada em 2005. Uma empresa pública, está na Nasdaq. Hoje, após 15 anos da fundação da empresa, temos mais de 7 mil clientes ao redor do mundo. Dentro desses clientes, grandes clientes como a Coca-Cola, a NASA, o Exército norte-americano, grandes universidades, Toyota, por exemplo. Aqui no Brasil, grandes bancos usam a solução Varonis, não só grandes bancos, mas empresas de pequeno, médio porte, que estão preocupadas com a proteção dos dados não estruturados, ok? O que a Varonis faz? Ela faz software. Ela faz um software, desenvolveu um software, uma plataforma unificada para proteção e governança de dados. Ela foi criada por especialistas de seguranças, né? Segurança cibernética, e não foi através de meios de aquisições, né? O que eu quero dizer com isso? É o mesmo código sendo evoluído aí ao longo do tempo, ok? Essa é a Varonis.
quando eu digo que refazendo o tema desse webinar como uma pergunta, né, quando a gente pergunta proteger os dados não estruturados, né, eu preciso definir o que é um dado não estruturado. Um dado não estruturado é todo aquele dado que é criado sem um modelo pré-definido, em tabelas, em colunas, ou seja, é aquele dado que não fica armazenado em banco de dados. Dados que são gerados por nós usuários. Nós geramos diariamente um montante de dado através de arquivos, e-mails, imagens, logs. Esse é o dado não estruturado protegido pelo Sistema Unificado da Varones, né? Dentro das informações digitais existentes hoje, mais de 80% são os dados não estruturados. Então, faz total sentido ter uma solução de proteção especificamente dos dados não estruturados. As plataformas que a Varones monitora, em termos da origem, né, desse dado, nós temos aqui sistemas Windows, né, todos os servidores de arquivos baseados no Microsoft Windows, a suíte Office 365, as distribuições de Linux e Unix, não só Linux, mas Unix, Solaris, AIX, enfim, diversas distribuições, sabores de Linux, SharePoint, Exchange On-Premises, monitorado pela Varones, sistemas de armazenamento de dados, NAS, SAN, os principais players de mercado, MC, Dell, Hitachi, NetApp, os dados que estão dentro desses armazenamentos são monitorados pela Varones. E o Teams faz uso, né, como back-end, a suíte Office 365 também tem seus dados monitorados pela Varones. Logs de VPN, DNS, web, né, em termos de infraestrutura, também se agrega essas informações dentro da inteligência da Varones, principalmente no que se refere ao Active Directory. Tudo o que acontece no Active Directory em termos de criação de usuário, grupos, permissões, token de ticket de Kerberos, tudo que acontece através do Active Directory, não só os permissionamentos, mas o uso, é monitorado pela Varones. Uma vez definido o que é o dado não estruturado e a origem desses dados, nós afirmamos que a Varones tem uma tecnologia unificada que correlaciona o comportamento do usuário em função do dado não estruturado. Com isso, você tem relatórios de inteligência que detecta, que classifica, detecta e protege os dados contra ameaças, né? Isso é o que a Varones faz. Afirmei, e de fato é uma empresa há 15 anos que tem o mesmo código sendo evoluído ao longo do tempo. No entanto, em 2020, em outubro, foi feita a sua primeira aquisição, uma empresa também israelense, chamada Polarize, que se estende a atuação da solução para nuvem, né? Os repositórios em nuvem, como Zoom, Okta, Salesforce, Slack, Box, Google Drive, dados não estruturados armazenados nesses repositórios também têm as suas classificações, o ciclo de vida desses dados são também monitorados, né? A Amazon, principalmente em termos de infraestrutura de nuvem. Algumas das perguntas que são respondidas por um usuário, por um cliente Varones, né? 3 grandes perguntas, simples de se fazer, mas não necessariamente fácil também de responder, né? A pergunta é fácil de se fazer, mas a resposta não é tão simples assim. Os meus dados, né, não estruturados estão em risco? Eu posso encontrar esses dados com facilidade e precisão? Em poucas palavras, eu tenho conhecimento, né, na perspectiva do cliente, eu tenho conhecimento de todo o meu montante de dado não estruturado. Tendo esse conhecimento, eu sei responder se estão expostos os dados confidenciais
no nível de sensibilidade de informação, estão expostos? Como que eu defino isso? Como que eu consigo responder a isso? Eu tenho evidências em termos de conformidade, em termos de lei, eu consigo provar que eu estou em conformidade, certo? E uma vez que eu tenho os meus dados reunidos e organizados e classificados, eu consigo detectar ameaças, obviamente, de uma forma proativa e preventiva. Eu sei se os meus usuários remotos, o que eles estão fazendo, se eu consigo detectar ameaças sofisticadas. Bem, a plataforma unificada Varonis, DSP, ela responde a essas perguntas, ok? Nesse slide principal, aqui nessa introdução da Varonis, a gente tem ao centro o cérebro da solução, né? Através de inteligência artificial baseada em automação, aprendizagem de máquina e analytics, a gente consegue extrair os metadados das origens de Windows, de todas as plataformas que foram mencionadas antecipadamente, e correlacionar com as permissões. Aqui eu dou um exemplo, um sistema bancário, uma instituição financeira que usa um sistema de detecção de anormalidade de uso de cartão de crédito de um usuário, por exemplo, se constrói o ciclo de vida do comportamento desse cliente ao longo do tempo, certo? Onde que passa o cartão de crédito, o perímetro que se usa esse cartão de crédito, um montante de dinheiro que ele gasta no mês, se constrói uma curva, né? se aprende como que esse cliente se comporta, e numa anormalidade de atuação, quando o cartão de crédito passa no local que não é normalmente ele faz, num montante de dinheiro que ele não gasta, se mostra um alerta, né? De uma forma preventiva, bloqueia-se o cartão, avisa-se o cliente dizendo que houve uma detecção. Analogamente, isso que a Varonis faz em termos de sistemas e tecnologias de dados não estruturados, ok? Dentro dessa tecnologia, se correlaciona os usuários e grupos com as suas devidas permissões, sabendo toda a atividade de acesso de cada usuário, grupo, telemetria dentro do Active Directory. Sabemos que o Active Directory, no início de uma implementação, é tudo muito bem organizado, os usuários são criados dentro dos grupos definidos, mas ao longo do tempo, com o uso, com a entrada de novos usuários, mudanças departamentais, a empresa cresce, a administração do AD acaba sendo um pouco difícil, ainda mais não só a administração do AD, mas a correlação entre de que cada usuário, o grupo acessa, se acessa o que está acessando é correto, se é o dado correto que ele está acessando, em termos de sensibilidade, tudo isso é muito difícil de se monitorar. É exatamente onde entra a Varonis. Ela eleva o nível de segurança, dando visibilidade aos executivos, aos administradores de tecnologia, aos diretores de tecnologia da empresa, a ter essa visibilidade, né? Classificando o conteúdo também. Ao lado direito, tem os 3 grandes pilares da atuação Varonis. Como dito anteriormente, proteção de dados, conformidades, compliance, né, privacidade e compliance, e detecção de ameaça e respostas. Estou quase finalizando essa introdução da Varonis. Nesse último slide, eu chamo a atenção à parte de avaliação de riscos propostas pela própria Varonis. É um serviço gratuito, onde o cliente final pode ter acesso a um relatório após 30 dias, é uma implementação muito simples, muito rápida, onde que se constrói uma base de dados com conhecimento dos dados não estruturados do cliente. Em 30 dias se entrega um relatório de Risk Assessment, avaliação de riscos, quantificando os dados, os que são confidenciais, estão expostos em termos quantitativos, numéricos, ok?
em termos de quantidade de subpastas, a relação dos usuários com as pastas, enfim, é um serviço gratuito que eu aqui deixo aberto essa iniciativa da Varones para conhecer um pouco melhor sobre a plataforma. Acredito que dentro do meu tempo, eu cheguei ao término dos slides. Como bem dito pelo Walter Ribeiro, essa primeira parte é uma introdução do conhecimento básico aqui da Varones, né? A segunda parte, então, eu tentei transmitir um conhecimento. Teremos aqui aberto para perguntas e respostas ao final, mas a minha intenção foi responder as perguntas: quem é a Varones, o que ela faz e o porquê, né? Nessa segunda parte, mais importante, o próprio fabricante, através do Murilo Xavier, apresentará como, né? Como, uma vez que a gente sabe o que é a Varones, o que ela faz e o porquê ela faz, como é feito através de uma demonstração da plataforma. Agradeço a todos pela oportunidade de nos ouvir. Obrigado, Anderson. Obrigado aí pela explicação aí. E acho que deu para abordar legal aí todos os pontos do que a solução, como que a solução da Varones pode agregar. Então, agora a gente vai mostrar um pouquinho mais da solução em si, em funcionamento, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a tela, um minutinho. Deixa eu só, peraí. Ok, pronto, compartilhado. Bom, boa tarde a todos novamente, tá? Então, para quem não me conhece, sou o Murilo Xavier Silva, sou o System Engineer da Varones, e hoje a gente vai mostrar um pouquinho, com um pouco mais de detalhes, do que a solução da Varones pode compor aí a segurança em cima desses dados não estruturados, como bem dito pelo Anderson, né? Então, a solução da Varones, ela hoje é uma plataforma que cuida da parte de governança e o cybersecurity em cima desses dados. Então, os dados não estruturados são os arquivos, planilha, tudo que o colaborador está gerando no dia a dia e que não fica armazenado dentro de uma base de dados como um SQL, um Oracle, um SAP, não sei, uma base mais realmente que tenha uma estrutura que você consiga buscar aqueles dados de maneira bem simples. Então, a solução da Varones, ela vai trazer essa visão em cima desses dados não estruturados aí, e eu vou mostrar os principais pontos, os principais ganhos que vocês teriam com a solução da Varones, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, como o Anderson comentou, fique à vontade de mandar as questões para a gente. Vamos abrir para as perguntas e respostas aí no final, tá? Então, durante a apresentação aqui do produto, caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandando as dúvidas aí que a gente vai respondê-las no final. Então, acredito que vocês já estejam vendo minha tela, tá? Então, esta aqui é a console principal da Varones, é chamada de Data Advantage Framework, tá? Onde a gente já consegue ver todos os recursos que estão sendo monitorados nesse meu exemplo aqui. Esse aqui é um lab que a gente tem. Então, eu já tenho disponível para no monitoramento um próprio AD local, a Azure, um repositório em Linux, o Exchange local, um file server Windows, Exchange Online, o OneDrive, SharePoint Online, então também a plataforma de Office 365, como foi dito anteriormente, a gente já suporta hoje essa plataforma de nuvem aí, que normalmente as empresas elas estão migrando os dados para a nuvem, mas acaba perdendo um pouquinho do controle do que está sendo feito, de como está sendo utilizado esses dados, se existe algum dado sensível que possa estar super exposto nesse ambiente e a empresa possa ter algum problema com relação a LGPD, por exemplo, GDPR, PCI, SOX, etc. Tá? Então a Varones ela vem para trazer uma visão melhor e auxiliá-los nesses pontos. Iniciando aqui a apresentação, né, da nossa ferramenta, então aqui vocês podem ver alguns dos recursos monitorados. Eu já tenho um file server Windows aqui disponível para a gente mostrar um pouquinho de como funciona aí as primeiras funcionalidades. E eu gostaria de comentar que a proteção do dado não estruturado, ele normalmente, um dos pilares da segurança desses dados é garantir que as pessoas corretas tenham acesso somente às informações necessárias, né? Então, você ter uma revisão periódica de permissionamento, garantir que não tem um grupo global dando acesso aos dados que são críticos, né, os dados sensíveis da organização. Então, todo pilar da segurança voltada aí a essa frente de dados não estruturados, ela se resume
um dos pilares, na verdade, né? Ela se resume na questão de permissionamento. Então, para a gente saber quais são as permissões de cada uma das pastas do nosso ambiente de file server Windows, de Linux, do NAS, do NetApp, do SharePoint Online, é algo muito trabalhoso, né? Eu diria que humanamente impossível hoje você ter uma revisão efetiva sendo feita em cada uma das pastas do seu file server, do seu SharePoint, dos seus canais do Teams, né? E assim por diante. Então, a Varonis ela acaba simplificando esse primeiro ponto de permissão que eu acabei de comentar. Então, se você quiser saber quais são as permissões de uma única pasta dentro do seu file server, você procura a pasta no file server, duplo clique em cima desta pasta e do lado direito você já tem uma visão de quais são os grupos que têm acesso e o nível de permissionamento que você tem para cada um desses grupos ali. Então, full control, modify, read, write, execute list. Inclusive, já é possível expandir esses grupos e saber exatamente quais são as pessoas que têm acesso dentro desses grupos, ou seja, elas fazem parte desse grupo lá no domain controller, lá no domínio. Né? Então, a gente vê que esses são os membros do grupo Group Underline Finance, e aí a gente já sabe que todas essas pessoas têm acesso de Modify nesta pasta do financeiro. Além disso, é possível ver aqui, por exemplo, este usuário, a Jennifer, ela está desabilitada, ou seja, teoricamente, ela nem deveria mais ter acesso a essa pasta do financeiro, né? Ela poderia ser removida desse grupo, por exemplo. Então, a gente consegue ter a noção de que é um usuário que está desabilitado e que contém acesso ainda nesta pasta do financeiro, e por isso a Varonis entende que seria interessante remover o acesso dessa pessoa, e ela dá essa recomendação para que seja removida, tá? Da mesma forma como pasta, a gente consegue fazer ter a mesma visibilidade por usuário. Então, eu quero saber aonde que o único usuário tem acesso na minha estrutura. Posso pesquisar o nome do usuário aqui em Look For, usuário ou grupo, né? Dar um simples duplo clique em cima deste usuário, e a gente já tem uma visão de todas as pastas que este usuário tem acesso. Tudo que fica em verde aqui nesse lado esquerdo, a gente vai ver que este usuário Allen Carey tem acesso, já dizendo qual que é o nível de permissão e da onde que ele está herdando esse tipo de permissão. Então, a gente chama de visão bidirecional, tanto da pasta, quem tem acesso a essa pasta, quanto do usuário, aonde que este usuário tem acesso, o que facilita muito esse processo de revisão, né, para garantir que somente as pessoas corretas tenham acesso. Então, a gente começa a pegar alguns gaps de segurança voltado a esse mundo aqui de dados não estruturados, nessa primeira funcionalidade, como, por exemplo, aqui a pasta do RH, né, do HR, está aberta com permissão de Modify para um grupo global Everyone. E por incrível que pareça, isso é muito comum de ocorrer nas empresas. A gente vê muito esse tipo de coisa. Então, é uma pasta que possivelmente tem uma grande quantidade de dados sensíveis que está super exposta no ambiente. Qualquer usuário consegue acessar, ler e modificar, inclusive, o conteúdo dessa pasta. Ainda nessa tela, a gente vê algumas colunas adicionais, que é a Total Hit Count, Classification Category e Classification Rules. Essas três colunas são referentes ao nosso módulo de Discover, onde a gente consegue encontrar aonde que estão os dados sensíveis, né? Aonde que tem o dado regulamentado? Quais são as informações que ferem a LGPD? Como o Anderson comentou. Então, a gente consegue responder exatamente aonde que estão esses dados, como que esse dado está sendo manipulado, né? Quem está acessando, quem acessou no passado e etc. Então, aqui a gente já tem uma noção de que essa pasta do RH tem um gap de permissionamento aí, uma superexposição desses dados, que tem mais de 5.700 informações sensíveis aí nessa pasta do RH, aberta para qualquer usuário acessar. E tem várias regrinhas aqui que foram criadas, né, que está ferindo aí, que deu match, né, então a gente vê de RIPA, de PCI e assim por diante, né. Poderia ser os dados de LGPD, por exemplo, que a Varonis já tem isso pronto, pré-configurado, e a gente consegue encontrar esse tipo de dado sensível de LGPD, de GDPR, de PCI, de SOX, ou também qualquer informação que a empresa julgue importante, sensível, crítica. Então, Amorilo, qualquer documento que tiver a palavra Varonis X é uma informação crítica, eu quero procurar esse tipo de informação dentro do meu file server Windows, do meu SharePoint Online, do meu OneDrive, né, de todos os OneDrives de todos os colaboradores, ou até mesmo no próprio bate-papo aí do Teams, né, o cara manda um arquivo que contém esse tipo de informação sensível, eu quero procurar essa informação, quero saber quem está tocando nela e assim por diante. Então, a gente consegue ter essa visão, fazer essa descoberta desse dado sensível, que é um ponto muito importante para você elevar o nível de segurança dos seus dados não estruturados e também estar compliance aí com LGPD. Tá? Eu estou mostrando aqui bastante File Server Windows, mas é a mesma visibilidade para as outras infraestruturas que nós suportamos, como o Anderson já demonstrou para vocês aí algumas das plataformas que nós suportamos. Então aqui, ó, no OneDrive,
a gente já consegue ver que está em verde, né? Porque eu já dei um duplo clique no Allen Carry. Ele tem acesso no OneDrive dele próprio, com full control, mas ele tem acesso no do Administrator, com leitura, e um pouco mais abaixo a gente vê outros acessos desse usuário Allen Carry em um OneDrive de outras pessoas também com full control. Isso pode ser um gap de segurança também encontrado, né? E a gente precisa corrigir o quanto antes. Manualmente, isso daqui, dificilmente você vai encontrar esse tipo de vulnerabilidade, de brecha de segurança aí no ambiente, tá? Inclusive, também a gente já consegue identificar os dados sensíveis, como eu comentei, na plataforma de OneDrive, SharePoint Online, etc. Então, neste OneDrive aqui, tem mais de 4.000 dados sensíveis que foram identificados, ok? Nessa primeira tela aqui, a gente vê uma primeira funcionalidade, né? As primeiras funcionalidades, na verdade, que é a de descoberta de permissionamento e a descoberta de dados sensíveis no ambiente, mas não quer dizer que o usuário está acessando esses dados, né? Que todo mundo está acessando aqueles dados. Então, aí, passando aqui para a aba de log, a gente já tem uma ideia melhor de como que esse dado está sendo utilizado. Quem acessou esse arquivo? Quem deletou o arquivo? Quem compartilhou esse arquivo externamente com um link público? A partir de qual IP externo estão acessando o meu dado que foi compartilhado externamente aí com link público? Então, todas essas perguntas, que normalmente é difícil de você responder no dia a dia, a gente tem de maneira bem simples aqui a resposta, numa trilha de auditoria completa de todos esses ambientes que a gente comentou. Então, a gente consegue auditar todos eles, trazendo uma visão do que está acontecendo com esse dado. Então, qual o servidor que foi coletado esse log, data e horário que ocorreu, uma descrição, então se o arquivo foi renomeado, foi deletado, etc. Então você vê aqui qual que é por exemplo, nesse caso, como que estava o nome do arquivo antes e como que ele ficou depois de ser renomeado, quem foi que fez, qual é o tipo de operação, então tem aqui um arquivo renomeado, um arquivo aberto, arquivo deletado, qual é o nome deste arquivo, o caminho que ele se encontra, em qual pasta que ele se encontra ou se encontrava antes de ser deletado, e também a informação de IP ou device name de quem fez essa operação. Então a gente tem uma trilha de auditoria completa para dizer quem foi que deletou, quem manipulou aquele dado em si. Esse é um dos pontos também da própria LGPD, tá? Um dos artigos da LGPD, ela solicita aí que você tenha uma auditoria em cima desses dados sensíveis do ambiente. Então a gente vê que aqui, ó, dando duplo clique em cima do evento, né? Quais foram as operações que foram feitas em cima daquele arquivo, ok? Isso pode ser exportado, né, a qualquer momento, de maneira bem simples. E aí, eu estou mostrando também aqui na parte de File Server Windows, mas o mesmo se aplica para a parte de SharePoint, OneDrive, a própria autenticação no Azure, as autenticações no próprio Directory Service. Então, poxa, será que a organização está sofrendo algum tipo de brute force? Será que a organização sabe aonde que estão esses dados e quem está acessando esses dados ou não? Então, esse tipo de coisa a gente consegue responder tranquilamente, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Não sei. Walter ou Anderson? Não. Então, nesse momento a gente já tem o pilar de toda a informação de security, de permissionamento ali na parte do Work Area. A gente sabe exatamente quem tem acesso ao quê, né, onde que os usuários podem acessar, se tem alguma superexposição ou não. A gente já encontrou onde estão os dados sensíveis, quais são os dados de regulamentações aí, de LGPD. Eu vejo aqui agora como que o dado está sendo utilizado. Então, com isso, a gente começa a criar as informações básicas para que a gente tenha uma análise comportamental em cima desses eventos. Porque evento por evento, a gente sabe que são milhares e milhares de eventos que são gerados diariamente nas organizações, e não tem como a gente analisar, né, cada um desses eventos para tentar identificar se alguém está roubando dados do meu ambiente que fere LGPD. Se tem algum hacker no meu ambiente que está fazendo brute force, um reconhecimento lateral, se tem um ransomware rodando na minha rede ou não. Então, a Varonis, ela coleta todos esses eventos, entende como que funciona cada pessoa, como que cada usuário trabalha no dia a dia, cria um baseline de cada um desses objetos na rede, e aí, a partir do momento que você tem uma única máquina, um único usuário comprometido que começa a se comportar de maneira anômala no ambiente, a nossa solução é capaz de identificar isso em tempo real e já alertá-los para que vocês evitem um vazamento de informação, para que vocês tenham essa informação de que, olha, estamos sofrendo um ataque ou não, né? Então, a gente já consegue trazer aí esses insights para vocês em uma única plataforma, num único dashboard web, que eu vou mostrar para vocês, entendendo se realmente é um ataque, se é um falso positivo, se é alguém que está descontente na organização e está deletando tudo lá só para impactar a organização, ou se é realmente uma infecção de um ransomware, né? A gente teve recentemente aí um caso
conhecido na mídia, né, que teve num dos laboratórios, dos maiores laboratórios aqui, acabou sofrendo um ataque ransomware e eles não conseguiram identificar no momento que estava sendo feita a criptografia ou o vazamento daqueles dados. Eles só souberam realmente que sofreram um ataque quando tentaram acessar alguns tipos de arquivos e aí receberam a notificação de que estavam todos comprometidos, todos criptografados. Então, a solução da Varonis, ela conseguiria identificar, no momento que o hacker começou a criptografar aqueles dados, ou melhor, no momento que ele começou a exfiltrar aqueles dados, antes mesmo de criptografar o dado localmente, a gente identificar que aquilo era um risco para a companhia e já geraram um alerta e até mesmo tomaram uma resposta, né? Dar uma resposta de imediata, de forma automatizada, para evitar que aquele dado vazasse. Então, desabilitar a conta do cara, bloque no protocolo SMB, shutdown remoto na máquina do cara. Então, são várias ações que a gente consegue fazer de maneira automatizada para evitar que esse dado sensível aí fosse realmente filtrado e comprometido, como foi o caso, né? Então, dizem que a multa que foi paga de 7 milhões de reais para que o dado não fosse vazado, aproximadamente 7 milhões, né? Então, imagina o problema, o tamanho do problema que a empresa não teve com relação a isso. Além de ter toda essa exposição, de ter todo o sistema parado, né, um impacto em todo o trabalho no negócio, eles também tiveram um custo muito alto aí para não ter um vazamento dessas informações, tá? Então, a Varonis, ao longo desses 15 anos aí que o Anderson comentou, a gente vem aprendendo o comportamental do usuário, a gente sabe quando o cara está se comportando de maneira comum ou quando ele está mal intencionado. E a gente acabou criando alertas comportamentais em cada uma dessas etapas do que a gente chama de kill chain, da cadeia de destruição de um possível dado. Então, em cada uma dessas etapas, normalmente o atacante ele começa numa fase de intrusão, depois ele começa a fazer uma movimentação lateral, buscando outras plataformas, outras máquinas disponíveis ali que ele tem o acesso. Depois ele começa a fazer uma elevação de privilégio, né? Então ele tenta ali pegar credenciais de contas administrativas, entra numa fase de reconhecimento. Então, opa, eu tenho uma conta, uma credencial administrativa, vamos ver o que eu consigo acessar. Quais são os arquivos que tem lá que são interessantes para mim? Então ele começa a fazer esse mapeamento aí, essa tentativa de descoberta de onde tem os dados sensíveis, onde ele vai encontrar esses dados e ele vai passar para a fase de exfiltração dos dados. Então, como vocês podem ver, cada uma dessas etapas, nós temos esse número de alertas comportamentais pré-configurado, que são disponibilizados já para os clientes. É só instalou a solução, eles já começam. A nossa solução, ela conta com uma inteligência artificial e um machine learning. Então, ele já começa a aprender o comportamental de cada usuário. E aí, a partir do momento que cada um deles foge do padrão, ele vai gerar esses alertas para vocês, tá? Com esse módulo de Analytics, então, a gente tem aqui a interface web. Deixa eu mostrar para vocês a interface web. Então, mesmo que vocês tenham aí, sei lá, 5, 10, 15, 20, 100 milhões de eventos sendo gerados diariamente na plataforma, a gente vai coletar tudo isso, correlacionar esses eventos e gerar somente alertas comportamentais para vocês. Então, aqui a gente pode ver nos últimos 7 dias, com criticidade baixa, média, alta, quais são os top devices que geraram alertas nesse meu ambiente, quais são os usuários que geraram alerta. Opa, a conta de backup service gerou 5 alertas críticos, né? Está em vermelho, tem alguma coisa com a conta de backup. E quais são os modelos de ameaça, que nesse caso aqui, nesse meu lab, foram disparados aí nos últimos 7 dias. Então, alguns dos exemplos, né? Então, a gente tem aqui a atividade de uma nova geolocalização foi encontrada, ou seja, o Varonis ele vai aprender que só tem acesso vindo de São Paulo e Rio de Janeiro. Poxa, mas por que o Murilo, normalmente ele se loga localmente, né, só de São Paulo aqui, do nada vem um acesso dele na plataforma de SharePoint Online, acessando vários arquivos de SharePoint Online, só que de um IP vindo da Rússia, da China, da Albânia, sei lá. Então, tem alguma coisa errada, não é normal esse tipo de cenário. Ele vai gerar esse alerta comportamental. Ou uma quantidade anormal de dados está sendo feito upload para fora, estão jogando essas informações para fora de alguma forma, utilizando aí, sei lá, um compartilhamento via um Dropbox, sei lá, um e-transfer, etc. Ou uma quantidade anormal aí de dados de GDPR, poderia ser LGPD, que está sendo feito compartilhamento com links públicos no SharePoint Online ou no OneDrive. Opa, também tem coisa errada aqui, não é comum. Ou acesso, um reasonable jailhope, né? O cara acabou de se logar do Brasil, deu 5 minutos depois ele se logou lá dos Estados Unidos. Poxa, mas como é que ele está nessas duas localidades nesse curto período de tempo? Então, eu vou até, inclusive, analisar o contexto desse alerta, só para vocês entenderem, porque cada um desses alertas, além da gente poder gerar essa informação
e mandar aqui para o dashboard web, a gente também consegue disparar para um CIEM ou para uma solução de abertura de ticket, para um SOC, né? Para que seja avaliado melhor esse alerta, se realmente é um ataque, se é um falso positivo, né? Entender um pouquinho melhor o contexto desse possível ataque que esteja ocorrendo. Então, numa única tela, numa única plataforma, você já sabe que teve um possível ataque, uma possível logon, né, de um usuário de uma outra localidade. A gente já sabe exatamente qual foi o usuário, de quais países ele fez o acesso, qual o período que ele fez acesso. Então, em 54 minutos, ele se logou da Albânia e nos Estados Unidos. Inclusive, as milhas de distância entre uma localidade e outra, então são mais de 5.900 milhas de distância. Qual que é o IP local que ele fez acesso? Ele acessou o próprio AD, neste horário, nos Estados Unidos, em Washington, e alguns minutos antes ele fez o acesso também na Albânia, através deste IP externo, né? Então, não tem como ele estar nessas duas localidades aqui, nesse curto período de tempo, em 1 hora é impossível ele estar, mesmo que de avião, ele está nessas duas localidades, tá? Então, a gente vai gerar esse alerta para vocês e também trazer os insights sobre esse alerta. Então, legal. Da onde que é? Qual que é o departamento, o cargo desse cara? Ele teve alguma alteração nos últimos dias ou não? Opa, não teve nenhuma alteração. É uma conta privilegiada, ou seja, ela tem domain admin, né, tem um privilégio elevado no meu ambiente? Não, não é uma conta privilegiada, porém tem outros 7 indicadores ali que a gente vai ver mais abaixo. Com relação ao dado que foi acessado, opa, aqui já está em vermelho, tem alguma coisa que nos chame a atenção aqui. Então foi a primeira vez que foi utilizado a plataforma do Azure nos últimos 90 dias por este usuário. Então não é comum ele acessar o Azure. Ele acessou o Azure de uma localidade totalmente distinta, que aí a gente vai ver mais abaixo ali, é um blacklist de location, tem coisa errada, gera o alerta para que vocês entendam melhor se realmente é um ataque, o que está acontecendo nessa situação aqui, nesse caso. O horário que foi feito esse acesso, então, neste caso aqui, é uma operação que foi feita dentro do working hours do usuário, então a gente vai aprender até mesmo esse sentido de qual que é o horário padrão que o Murilo gera eventos na organização. Ah, é das 8 às 18. Poxa, mas por que o Murilo está gerando um evento às 4 horas da manhã de um IP vindo da Rússia e acessando dados críticos, sensíveis, copiando esses dados, sendo que não é normal o Murilo fazer isso? Então, todos esses exemplos que eu dei são desvios comportamentais, a gente vai alertar para vocês, tá? Os insights adicionais que eu comentei, então, quando foi o último logon desse usuário, se a localidade é um blacklist de location, já é um local conhecido aí de possíveis ataques, se essa mesma conta gerou outros alertas nos últimos dias ou não, né? Então, tem bastante informação aí para que vocês entendam se é realmente um ataque ou não. Com relação ao dado que foi acessado, né? Então, foi ali acessado o Mailbox Store, né? Então, foi feito o acesso ali do Exchange deste usuário de uma outra localidade. 100% dos dados não foram acessados anteriormente, nos últimos 90 dias. Tá? Então, a gente tem essas informações aí que são bem interessantes, inclusive se foi automatizado ou não as ações. Então, não foi automatizado. A gente já tem a ideia aí de que há um possível ataque, sim, na credencial deste usuário. Então, vamos pedir para que ele troque a senha imediatamente e a gente começa a avaliar os acessos que foram feitos por este usuário através desse IP, através desse país e assim por diante, tá? Dá para, nessa mesma tela, a gente já clicar aqui em alerta de events e ter uma noção exata do que foi feito, qual o motivo pelo qual foi alertado esses eventos aí que foram gerados, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de um alerta comportamental que foi gerado, mas tem vários outros alertas aqui, inclusive do Ransomware que eu comentei, né? Existe um alerta de Ransomware. A partir do momento que um usuário começa a criptografar 1, 2, 3, 4 arquivos que não faz parte do dia a dia dele ali, a gente já vai gerar um alerta falando, ó, tem coisa errada, esse cara possivelmente pode estar infectado com Ransomware. Mesmo que seja um Ransomware Zero Day, que o seu antivírus não conheça, que o seu EDR não conheça, a gente vai identificar por conta do comportamental do usuário. Tá? Por isso que eu comento bastante nos meus webinars que é muito importante a gente avaliar o comportamental do usuário para garantir uma segurança nesse mundo de dados não estruturados. E aí do lado esquerdo aqui a gente também tem alguns indicadores para auxiliá-los nessa governança desses dados, né? Então, poxa, como é que está meu file server hoje? Será que tem muito dado de LGPD? Será que esses dados estão abertos para um grupo global everyone, domain user? Será que eu tenho muito dado parado? Será que eu tenho permissão muito para usuário direto em pasta, ao invés de estar utilizando grupos? Então a gente traz os indicadores desse ambiente, como vocês podem ver aqui, ó. Pastas com dados sensíveis que estão abertos com OpenEx, estão abertos para qualquer usuário acessar. Poxa, nesse meu lab eu tenho 25% super exposto.
Isso significa 2.800 pastas que contém dado sensível. Posso clicar em cima do número já para tirar um relatório na própria interface web, ou clicar nesses 3 pontinhos e ver também um timeline se está aumentando ou diminuindo esse número de dados aí sensíveis expostos, tá? Então, se você estiver num trabalho de cleanup, isso tende a cair, como a gente está vendo aqui agora. Então, você consegue acompanhar no dia a dia o andamento aí, o crescimento desses números ou não. Dados sensíveis, né? Então arquivos, aqui são as pastas, aqui são os arquivos, então tem mais de 3.500 arquivos abertos aí para qualquer usuário acessar, pasta que está aberta para qualquer usuário acessar, dados parados, usuário chumbado direto na pasta, SID não resolvido na pasta. Então tem vários indicadores, inclusive dá para selecionar outros aqui, outros widgets, para a gente ter uma visão melhor aí, trazer essas informações sobre esses servidores de arquivos. A mesma ideia, né, os mesmos indicadores, a gente também tem para as outras plataformas. Então, AD, por exemplo, eu vou ter uma noção aqui, uma informação de quantos usuários tem no AD, quantos usuários habilitados, quantos usuários habilitados com a senha expirada, quantos usuários setado para não expirar a senha, quantos computadores na sua rede está com o sistema operacional obsoleto, isso pode ser um risco para a organização. Então, por isso que a gente comenta muito que a solução da Varonis, ela não é simplesmente uma solução de discover, ela não é simplesmente uma solução de auditoria, ou somente uma solução de UEBA, né, de User Identity Behavior Analysis. A nossa solução, o nosso framework, ela complementa todo o processo de segurança e de governança desses dados, trazendo os insights importantes, relevantes, que são necessários para você garantir uma segurança nesses arquivos, nesses documentos que são gerados. Então, a gente vai trazer uma visão também de segurança para o AD. Se você tem uma superexposição ali no AD, se você tem contas que não tem password policy, contas que estão setadas para nunca expirar. Então, ele traz esses indicadores também de segurança, porque normalmente os hackers, os atacantes, eles vão acabar aí utilizando desses pontos falhos na organização para melhorar o nível do ataque deles, para cada vez mais ter mais acesso a dados críticos na organização. Tá? Então, mostrando rapidamente aqui, só para a gente finalizar essa parte de dashboard, os dados do SharePoint Online e do OneDrive, né? Então, quantos sites tem aqui no SharePoint, quantos canais públicos criados no Teams, canais privados, dados compartilhados com qualquer um na internet, com a organização, com os usuários específicos, quanto de dados sensível eu tenho nesse mundo de SharePoint Online, o quanto que já está compartilhado, né, externamente, com external users, os arquivos e etc. Então, é uma visão bem interessante que no dia a dia é difícil da gente ter essa visão, porque os dados, eles ficam espalhados aí em vários repositórios, a gente perde o controle disso, tá? O OneDrive é a mesma coisa, dados sensíveis, quanto que está compartilhado ou não, com external users, com usuário direto. Então, ele traz esses indicadores bem interessantes aí para esses dados aí, ok? Um outro ponto da LGPD que eu gostaria de comentar, que é uma dificuldade também que os clientes têm no dia a dia, que é o direito do esquecimento do dado, né? Então, imagina que vocês precisam hoje identificar, se um usuário ele solicitar o direito do esquecimento dos dados dentro da organização, vocês precisam mostrar para a NPD aonde que tem esses dados sensíveis e caso vocês não tenham uma base legal para manter aquele dado na organização, vocês são obrigados a deletar esse conteúdo. Então, poxa, como é que eu vou procurar em todos os arquivos que estão no OneDrive, de cada um dos colaboradores, no SharePoint Online, nos canais do Teams que foram criados, ou arquivos que foram enviados no bate-papo do Teams, que pode ter algum dado daquela pessoa. Como é que eu vou encontrar isso tudo e em pouco tempo responder para a NPD aonde que estão esses dados? É algo bem complexo de você responder no dia a dia. E a gente tem um módulo chamado Data Answers, onde a gente consegue indexar todo esse conteúdo sensível aí de normativas, como o LGPD, por exemplo. E aí vamos dizer que o Alan Carey pediu aí para que seja deletado o conteúdo dele. Tá? A gente pode clicar no search e adicionar informações aqui, como identificação única, nome, sobrenome, telefone, e-mail, e buscar os dados dessa pessoa, ou colocar o nome dele aqui direto. Vou dar um search, e aí nosso módulo de Data Answer vai responder todos os arquivos em todas as plataformas que eu comentei, que contém informação do Alan Carey. Como é o caso aqui, tem 2 arquivos, um no file server local e outro no SharePoint Online, aí contém informação dessa pessoa. Eu já conseguiria selecionar um relatório disso, exportar para um CSV, e eu já tenho um relatório primário da NPD que é solicitado, dizendo exatamente quais são os arquivos que contêm informação daquela pessoa que se solicitou o direito de esquecimento.
Tá? E daqui a gente já consegue exportar o relatório, copiar os arquivos para uma pasta de compliance, para que um time específico que cuida desses direitos de esquecimento aí analise os arquivos, se há necessidade de apagar o arquivo, se tem só que remover o dado daquela pessoa, se tem que anonimizar, e aí assim por diante. Tá? E também, por fim, a parte de um dos artigos da LGPD também, que é a parte de revisão periódica do permissionamento do ambiente. Então, a Varonis ela tem um software também, uma solução chamada Data Privilege, que é uma interface web, localmente, no ambiente do cliente, tá? Já temos em vários idiomas, inclusive em português, vou trocar ele aqui agora. E esse cara é um portal web, um workflow web de solicitações de permissão, revogação e recertificação periódica de permissionamento, que é um dos pontos aí da LGPD também. Então, vamos dizer que, eu sou um novo funcionário, eu preciso de permissão na pasta ali de TI. Poxa, então como é que funciona o processo interno hoje? Eu tenho que mandar e-mail para alguém, espera alguém responder o e-mail, aí o time de TI vai lá, coloca a permissão manualmente, pode ter erro humano nisso, né? O processo demora muito. Então, a nossa solução, o Data Privilege, ele acaba automatizando esse processo, onde o próprio usuário final, ele consegue vir nesse painel, nesse dashboard, né, nessa interface, e solicitar a permissão na pasta que ele quer acesso. O próprio usuário final solicita acesso, então, ó, quero solicitar permissão aqui na pasta, vou dar um exemplo numa pasta que esteja disponível, pasta do financeiro, ok? No item 3, eu especifico qual que é o nível de permissão que eu quero, então, eu quero permissão de leitura, de escrita, então vou querer aqui, ó, modificar, e motivo que eu estou num projeto 123, tá? Ou sou um novo funcionário e assim por diante. Se eu estou num projeto 123, esse projeto termina daqui 90 dias, então eu vou solicitar aqui 90 dias de acesso a essa pasta. A partir desse momento que a gente dá um enviar, o próprio dono da pasta do financeiro recebe o e-mail dizendo, olha, o Murilo quer acesso na sua pasta do financeiro com permissão de modificar, com a justificativa de que ele está no projeto 123. Ele quer acesso durante 90 dias. E aí, o próprio gestor da área, o próprio dono da pasta vai responder, aprovar ou negar a solicitação. Ele pode responder no próprio corpo do e-mail, tá? A nossa solução, ela lê. Então, se ele der um reply, né, ele vai receber um e-mail falando que teve essa solicitação. Se ele der um reply ali no corpo do e-mail, colocar dentro do checkbox lá, colocar um xizinho dentro de aprovar ou negar a solicitação, a nossa ferramenta lê esse corpo do e-mail e já aprova automaticamente o acesso do usuário. Tá? Então não há necessidade de aguardar aí que seja feito um login numa plataforma, ou o time de gestão de acesso dá permissão para aquele cara, não. A partir do momento que o gestor aprovou, respondeu no e-mail, automaticamente o usuário já ganha acesso, ou ele clica no link lá, vai ser redirecionado para essa página, onde explica qual que é a informação, né? O que ele precisa ali, se ele vai aprovar ou não, o que o usuário está solicitando de permissão naquela pasta. Então ele pode tomar uma decisão aí de aprovar ou negar a solicitação deste usuário. Então já vem aqui, ó, quem foi que solicitou, de qual o domínio, qual departamento, se estiver populado no AD, qual o telefone do cara, ele está solicitando permissão na pasta do financeiro, já alerta o gestor da pasta falando, ó, cuidado, porque nessa pasta contém informação sensível de CCPA, PHI, PCI, LGPD, GDPR, etc. Qual que é o nível de permissão que foi solicitado, o motivo, durante 90 dias. Então, o gestor da área, né, da pasta, pode falar assim, não, mas esse cara não precisa de permissão de modificar, ele só tem que ter permissão de executar na minha pasta. Então, eu vou mudar a solicitação do próprio usuário final que solicitou, e ele vai ter acesso somente durante 30 dias na minha pasta, não mais que isso. Ok, aprovar, ok, aprovado. Pronto, a partir do momento que o gestor dá o ok, colocou a credencial dele, que ele está acostumado a se logar no dia a dia, então não precisa criar um novo silo de identidade, tá? É o próprio AD, a conta dele do AD, e o usuário já vai ganhar o acesso automaticamente a essa pasta do financeiro. E além da solicitação, né, do workflow, a gente tem aqui as recertificações, a revisão de permissionamento, que pode ser configurado uma única vez. Então, eu quero que a cada 6 meses seja revisada as permissões das pastas. Então, cada gestor da área vai receber o e-mail dizendo que ele é o responsável pela pasta, que ele precisa revisar aquilo, né? E aí ele já vai clicar no link que foi enviado por e-mail e já vai ser direcionado para essa tela, onde novamente informa qual que é a pasta, se tem algum tipo de dado sensível ali dentro ou não, quais as pessoas têm acesso, o nível de permissão e o que ela quer fazer com essas pessoas. Então, eu quero remover o usuário porque ele vai mudar de área na sexta-feira. Então, ok, Allen Carey, vou remover o seu acesso,
mudou de área, quando que vai expirar o acesso dele? Na sexta-feira. Ah, tá recomendando a remoção do Alex, porque foi adicionado fora do data privilege. Não, mas eu quero manter porque sei lá, é da minha área, é da área, que funcionário é da área. Ok. Depois que foi feita toda a revisão, o gestor da pasta dá um confirmar, ele assina digitalmente de que ele fez a revisão, a recertificação de permissionamento, coloca a senha dele que ele está acostumado no dia a dia, né, para se logar. Ok, revisado e pronto. A partir do momento que ele dá um assinar, eu errei a senha, mas a partir do momento que ele dá um assinar, ele já faz a recertificação de permissionamento. Se tiver que tirar alguém naquela data, ele já vai tirar automaticamente. A própria ferramenta vai remover o usuário sem que tenha necessidade de ter uma intervenção humana para fazer essa manutenção de permissionamento da pasta dele. Ok? Então, esses são os pontos principais aí da nossa solução. Com certeza, a ideia é que a gente consiga elevar o nível de segurança e auxiliá-los na governança desse mundo de dados não estruturados, tá? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da solução. Caso vocês tenham alguma dúvida, agora a gente vai abrir para as perguntas e respostas. A gente já está com o tempo já bem apertado. Vamos abrir para as perguntas e respostas. Vou passar também para a Daniela, que ela vai fazer um sorteio aí para um dos participantes, tá? Então, espero que vocês tenham entendido como a solução pode agregar aí na solução, na segurança das organizações, e a gente está à disposição aí para fazer testes, se vocês quiserem também instalar uma POC, como o Anderson comentou. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Daniela, pode tocar. Murilo, muito obrigada pela apresentação, foi ótima. Nada. A gente vai levantar aqui e abrir para as perguntas, Murilo, se você puder nos ajudar. Claro. O Ricardo perguntou, no Samba, também funciona da mesma maneira? Exatamente da mesma maneira. A gente consegue, tanto o file server que esteja em Samba, né? A gente consegue mapear os repositórios que estejam em Linux e Unix. A gente mapeia esse cara aqui, tem a mesma visão. Duplo clique em cima da pasta, quem tem acesso, duplo clique no usuário, quem tem acesso, aonde que esse usuário tem acesso, e faz todo o monitoramento, exatamente da mesma forma, tá? Exatamente como eu comentei. E também a gente suporta a parte de domínio aí, de OpenLDAP, né? Então, caso vocês tenham um domínio que não seja também puramente Microsoft, a gente também suporta. Obrigada. E o Felipe fez uma pergunta. Então, ele faz integração direta ao AD e baseia a técnica investigativa conforme as ações? Perfeito, isso. A gente conecta diretamente nos domain controllers, então a gente lê os logs de todos os domain controllers no ambiente, entende o que está sendo feito ali e ele interpreta aquele log de cada um dos domain controllers para gerar os alertas comportamentais e tomar uma ação, se for o caso, em cima. Mas é exatamente assim que funciona. Tá? A gente lê todos os domain controllers. Que ótimo. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui na nossa caixinha de perguntas e respostas. Walter, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Queria agradecer a presença de todos e o apoio de vocês aí da CLM da Varones e reforçar aí que até o final da semana nós vamos colocar a gravação na página do evento no LinkedIn, tá? Obrigado a todos aí. Muito obrigada a todas. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde.